Você já percebeu como uma simples manchete pode mudar o seu humor em segundos? Como mesmo sem querer, o seu coração acelera, seus pensamentos disparam e de repente o mundo parece mais pesado do que estava minutos atrás? Não é fraqueza, é o impacto invisível das notícias no seu estado emocional. Quando o noticiário vira gatilho, quando a mente cansada absorve cada tragédia como se fosse sua, quando a ansiedade causada pelas notícias roubam a sua paz, é aí que a gente precisa aprender algo essencial. Proteger a mente também é autocuidado. Hoje vou te mostrar como filtrar tudo que chega até você, preservar sua energia emocional e encontrar paz mesmo em meio ao barulho do mundo. Você não precisa carregar tudo. Olá, prazer, seja muito bem-vinda. Eu sou a Diuli e hoje vamos falar sobre como evitar as notícias que te afetam tanto. Vamos lá? A sua mente absorve tudo. Apesar de você não lembrar de tudo o que viu durante o dia, de tudo o que escutou, de todos os estímulos, apesar disso, você viu, sentiu sim, e sua mente filtrou aquilo que ela achou que era necessário guardar. Então, a sua mente fez um filtro inconsciente e você absorveu, sim, muitas coisas que estão guardadas lá no seu inconsciente e que, se em algum momento forem necessárias, elas virão à tona. Senão, elas vão ficar lá guardadinhas no seu inconsciente. Isso significa que tudo pelo qual a gente é exposto, de alguma forma, está guardado dentro de nós. E é muito importante a gente saber disso e ter consciência para não se expor voluntariamente a coisas, situações que podem liberar gatilhos, que podem criar traumas para nós ou que podem, de alguma forma, atrapalhar a nossa vida. Porque quando a nossa mente perceber que precisa acessar informações e ela vai pegando outras informações através dos nossos sentidos, ela vai vendo o que tem a ver com aquilo que está guardado na sua mente para que você tenha uma percepção geral. Então ela vê, nesse ambiente está mais ou menos assim, está mais claro, mais escuro, e isso é muito semelhante com um cenário X que está guardado lá na sua mente. E esse cenário pode ser o cenário de um noticiário caótico, de um filme de terror, esse cenário pode ser de algo ruim que você viveu lá na sua infância. E aí, toda vez que a sua mente trouxer essas lembranças, você vai ficar mexido, você vai ficar assustada, você vai ficar, de alguma forma, ruim. Vai liberar algo ruim em você. Se você é alguém que não filtra, que não cuida desse ambiente pelo qual você está vivendo ou se expondo. Já do contrário, também funciona se você buscar assistir coisas boas, ouvir coisas boas, sentir coisas boas que façam memórias positivas na sua mente. Toda vez que você precisar, que essa mente inconsciente precisar acessar informações para trazer à consciência coisas para você, vão vir essas coisas boas, essas lembranças que ficaram marcadas boas. Por isso que é bom a gente cultivar o que é bom e a gente buscar lembrar e criar memórias boas e positivas para que esse seja o primeiro acesso ou os primeiros acessos da nossa mente inconsciente quando ela precisar trazer algo à tona para a gente lembrar, ou simplesmente, às vezes a gente nem lembra, mas a gente sente, a gente tem sensações que nos remetem a emoções, a pensamentos, a sentimentos. Às vezes é só emocional o negócio, mas se o que ficou marcado, se as marcas que você tem são de emoções negativas, são isso que virão à tona cada vez mais. E lembrando que quando a gente consome algo, uma notícia, uma música, alguma coisa, o nosso cérebro absorve aquilo como se nós estivéssemos vivendo aquilo ali. Então, se eu estou só assistindo um filme, as sensações que o meu cérebro vai marcando é como se eu estivesse dentro daquele cenário, como se eu estivesse dentro daquele filme. Por isso é muito importante a gente cuidar se isso não vai aumentar nossa ansiedade, se não vai ativar medos e por isso temos que ter a vigilância constante. Então, se a gente já prevê mais ou menos que aquele cenário não é um cenário bom, para que vai se expor?
Será que vale a pena? Será que realmente é necessário aquilo ali? Então, por isso que é bom a gente filtrar. E esse é o primeiro filtro que eu trago aqui. A segunda forma de evitar, né, que essas notícias do dia a dia afetem tanto é não acordar mergulhado nesse universo. Então, já acordar, ligar a televisão e assistir o noticiário da manhã que é só tragédia, só coisa ruim, ou olhar páginas de fofoca, de coisa assim, olhar as redes sociais que trazem muitas coisas ruins, muitas coisas negativas. Os especialistas, que eu não sou especialista, já digo, já deixo bem claro, mas os especialistas, eles geralmente falam, né, pra gente não pegar o celular de cara, não acordar e já dar de cara com o celular. É para pelo menos deixar o celular em outro lugar, para que a gente tenha que levantar da cama, fazer alguma coisa primeiro, para depois acessar o celular. Eu, inclusive, vi uma vez, e eu não lembro de quem, mas que o ideal seria esperar pelo menos 30 minutos após acordar para acessar as redes sociais. Antes disso, fazer outra coisa, fazer a higiene, ou tomar café, conversar com a família, ou escutar uma coisa legal, uma música boa, para depois disso ir nas notícias, ou no WhatsApp, nos aplicativos e tudo mais, né? Porque os primeiros contatos, assim, abrir os olhos e a primeira coisa que você faz é acessar a essas notícias que vão despertar emoções em você, o dia já começa em estado de alerta. Então você já começa assim, né, ligado no 220 e já não começa de uma forma saudável. O seu corpo já não desperta no ritmo biológico como teria que ser e aí a tendência é você já ir caminhando por uma ansiedade desnecessária, né? Então, para que isso? O terceiro filtro, para não se contaminar, né, com as emoções dessas notícias, é limitar o seu tempo de consumo dessas notícias do mundo, ou das redes sociais, da televisão, de coisas desse tipo. E assim, eu, por exemplo, não assisto noticiários da televisão. Não assisto. Isso me faz um mal tão grande, mas tão grande, que eu nem sei explicar. Então, eu prefiro não assistir. Eu sei que se a notícia é importante, ela vai chegar a mim de alguma forma. E se ela não é importante, que bom que eu nem precisei gastar minha energia com isso. Então, assim, para que ficar procurando essas coisas que vão nos bombardear de negatividade? Eu não assisto. Eu não ligo a televisão para assistir isso. O meu marido assiste, de vez em quando eu escuto lá que ele está no noticiário e não consegui tirar essa mania dele. Porém, eu não me exponho a isso. Se eu posso sair do cômodo quando ele está olhando isso, eu saio. Quando eu estou no cômodo, eu já peço para ele, não, desliga agora que eu tô aqui, e aí depois tu segue olhando, porque eu não gosto, isso não me faz bem, e ele já entende isso. Então eu fico nervosa, eu fico agitada, não me faz bem. Então já é um filtro que eu tenho natural, assim. Então, se você percebe que não faz bem também, não busque isso. E até assim, eu sou indiferente, para mim não tem problema nenhum. Para quê? Para que ver essas coisas, né? Para que? Isso vai te ajudar de alguma forma? Se sim, ok. Mas se não ajuda e nem atrapalha, então, né? Não perde tempo com isso. Outro filtro é se conhecer no sentido de perceber que aquele ambiente, aquela música, aquele noticiário, enfim, aquela situação está despertando gatilhos emocionais em você, está despertando gatilhos que você percebe que não te fazem bem, que, né, você está ficando ruim com isso, se afasta. Não fique insistindo na situação, não se desafie, seja lá pelo que for, né? Cuide-se e se coloque em primeiro lugar nesses casos. Então, se você sentir, por exemplo, uma sudorese, ou seja, ficar suando, sentir um taquicardia, aperto no peito, coração acelerado, tensão no rosto, pensamentos negativos vindo, se afasta dali, sai dali. Né? Não fique se expondo a isso, seja pelo motivo que for. Se você está acompanhando alguém, avisa, né? Não estou bem, eu preciso sair daqui. Se você quiser, você fica e eu vou sair, ou pede para a pessoa te ajudar e sair dali também com você. Mas assim, não fique se maltratando nesses casos, se expondo a essas situações que você já está vendo que não vai te fazer bem. Também aprenda a cuidar da sua energia emocional. Você não precisa carregar o mundo, você não precisa agradar todo mundo, você não precisa ser o Cristo crucificado atual.
você pode sim impor limites e você deve impor limites aos outros, porque isso é um ato de respeito com você mesmo. Então você precisa se respeitar, se entender e se cuidar. E cuidar da sua energia, das suas emoções, também é cuidar do seu corpo, é cuidar de si. Lembre-se que a sua vida existe nesse planeta enquanto o seu corpo existir. E para que o seu corpo exista cada vez mais, ele tem que estar o mais saudável que puder. E cuidar da sua energia emocional também é cuidar da sua saúde, porque a origem da maioria das doenças vem do emocional. Então, o emocional vai ativando coisas dentro do nosso corpo, que vai mexendo com ele quimicamente e vai produzindo doenças também. Não é Talvez não seja essa a única forma do nosso corpo criar doenças, mas é uma que acontece também. Então, para que ficar provocando isso? Então, aprenda sim a se cuidar, a impor limite e se valorizar. Busque o equilíbrio entre a realidade e a esperança. Eu sei que a gente olha muito noticiário com a esperança de que as coisas melhorem, de que o mundo fique mais calmo, que a paz reine absolutamente, mas a notícia não vai mostrar isso, o noticiário não vai mostrar isso, as manchetes não vão mostrar isso, por quê? Porque isso não chama atenção, porque isso não dá likes, não dá views, não dá pessoas assistindo, porque infelizmente as pessoas não ficam assistindo o que é bom. As pessoas veem quando elas estão aterrorizadas. E os noticiários aprenderam a mexer com isso, a mexer com esses gatilhos emocionais que são bons para eles. Então, para eles o que funciona é o medo, é o terror, são essas coisas negativas. E mesmo que o mundo esteja lindo e maravilhoso, esses veículos de notícias, eles vão catar o que há de pior no nosso planeta para noticiar, porque é isso que vai atrair a atenção das pessoas. E se a gente se contentar e acreditar só nisso, a gente vai pensar que o mundo é só barbárie, que é só loucura, guerra, briga, e não é isso. Se a gente parar para olhar com cuidado a geografia do nosso planeta, a gente vai ver que a maioria do nosso planeta está bem, está em paz e que tem pequenos conflitos mesmo nesses lugares em paz entre pessoas e outras, mas é algo isolado. As guerras, as grandes guerras mesmo que existem atualmente, elas não são a maioria do território do nosso planeta Terra. Mas isso não é legal de se dizer. A maioria das pessoas não estão brigando, a maioria das pessoas não estão em conflito, a maioria das pessoas estão cuidando da sua própria vida, estão tentando sobreviver no dia a dia da sua vida, sobreviver aos seus desafios pessoais. E algumas poucas pessoas barulhentas, malignas, ruins ou sei lá, com várias outras características, é que estão em conflito, provocando guerras, fazendo intrigas e tudo mais. Então, assim, eu sei que o mundo não é lindo e maravilhoso e cor-de-rosa, mas ele também não é só cinza, bomba e coisas ruins. E se você olhar com cuidado para o mundo, com todos os viés possíveis, você vai ver que esse mundo não é tão feio. E que vale a pena a gente acreditar aí no ser humano, vale a pena a gente acreditar que há esperança, mas não nesses noticiários. Então, se afaste disso. Não deixe que isso provoque o que há de pior em você. Não deixe que isso te machuque e não deixe que isso te faça mal. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto, se você gostou dos tópicos abordados. Também peço que se inscreva no canal, deixe seu like e assista ao próximo vídeo que vai ser tão interessante e bom quanto esse. Gratidão por acompanhar, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!